Olá, como você está? Tudo bem? Eu estou um pouco rouca. Eu tava meio doente esses dias e eu cantei hoje, então eu tô um pouquinho rouca, mas você ignora, por favor. Como é que vocês estão? Eu sei que eu estou um pouquinho sumida por aqui, de novo, mais uma vez, mas nós estamos colocando as coisas em ordem. E eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu escutei do Senhor ontem, que eu recebi do Senhor ontem, na verdade. Eu tava pensando sobre o que eu iria falar com vocês aqui no canal, pra voltar a falar, no caso, né? E uma palavra que veio no meu coração foi: troque o espelho por um altar. Por quê? Quando a gente tá em alguns momentos na nossa vida, a gente tá numa caminhada e a gente enfrenta vários momentos. Momentos bons, muito bons, principalmente em Deus também, né? E isso desencadeia para todas as outras áreas da nossa vida, mas existem alguns momentos que a gente vai estar meio para baixo. Vai estar passando por dificuldades, vai estar passando por pressões. E uma coisa interessante é que a gente às vezes fica muito acostumado com um mover ou com alguma palavra que a gente recebe quando a gente tá na igreja. Não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário, isso é muito bom. A gente precisa fazer isso. Mas às vezes a gente fica tão preso e limitado àquilo que acontece num culto, uma palavra que alguém libera, alguma visão que alguém tem a nosso respeito, uma profecia ou algum mover, um arrepio, que a gente esquece que essas coisas, elas, sinais, maravilhas, eles alcançam pessoas sim, mas chega um momento que a gente tem que começar a caminhar com os nossos próprios pés, sabe? Deus, ele não vai falar com a gente através de terceiros, ele vai falar com a gente através da sua palavra. Ele usa essas outras formas para nos confirmar, mas nada que o Senhor venha falar por outra pessoa, ele não já vai ter falado com você antes, entende? Mas esse não é o foco. O foco é entender que às vezes a gente tá numa caminhada, a gente tá bem no Senhor, tá vivendo coisas muito boas, mas a gente enfrenta dificuldades, e isso é normal. Mas o nosso erro, na verdade, são dois erros. Um deles, que eu já cometi várias, inúmeras vezes, é fugir do Senhor quando na verdade eu deveria correr para Ele. Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, a primeira coisa que aparece é um sentimento de culpa, um sentimento de condenação, e a gente se afasta, a gente se distancia, porque acha que a gente não é merecedor. O que de fato nós não somos, que é merecedores, mas por causa de Jesus, quando Deus nos olha, Ele não olha o nosso pecado, Ele olha Cristo, o sacrifício de Jesus. E isso já é suficiente. Então, se nós nos achegarmos com confiança ao trono da graça, confessarmos nosso pecado de fato e nos arrependermos, o Senhor vai nos perdoar. E é simples, mas é justamente por ser tão simples que muitas vezes a gente não quer fazer. E a gente fica protelando, e a situação só piora, e o que antes era só chegar a Deus e confessar, já se torna uma bola de neve, e outros pecados começam a vir, você fica mais frio, quando você vê, você já não tem mais força pra conseguir chegar sozinho aos pés do Senhor. E outra coisa é você estar, na verdade, falando ao Senhor, mas você só murmura, você só olha pra si mesmo. E é essa a parte do espelho. E muitas das vezes o Espírito Santo me levou a olhar e enxergar em mim como estavam sendo as minhas orações, quais eram as minhas petições, o que é que eu pedia no meu momento que eu tinha lá com Deus. Eu só pedia pela minha causa, eu só falava sobre os meus problemas, eu só contava as minhas decepções. E entenda, pelo amor de Deus, Deus, ele quer ouvir o que tá no seu coração. Mas como se a resposta do meu problema fosse: Deus, o Senhor não tá me vendo? O Senhor não tá vendo o que é que eu tô passando? Olha só o que tá acontecendo comigo. Eu. E a gente esquece que nós fomos criados para adorar a Deus, contemplar a Deus e conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós paramos de olhar para cá, começamos a olhar para cima, começamos a buscar ao Senhor,
literalmente todas essas coisas são acrescentadas. Eu tô falando pra você e falando pra mim que é simples. Não é uma coisa difícil de entender. O problema é porque a gente não faz. Porque é simplesmente você largar mão desses pesos, dessas incredulidades, desses pecados e se lançar nos pés do Senhor e contemplar e adorar a Ele. É só isso que você precisa fazer, porque Ele não teria dito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas à toa. Se Ele disse isso, é porque verdadeiramente, se nós buscarmos a Deus, o resto vai ser acrescentado, independente de que resto seja Ele. Só que a única coisa que nos é ordenada a fazer, a gente não está fazendo e quer que as outras coisas sejam solucionadas. Aí realmente as coisas elas não vão acontecer. E eu falo por mim mesma que enquanto eu tava lá me afogando numa piscina de criança assim, que era só eu me levantar, que os meus pés estariam firmes, olhando para os meus problemas, falando dos meus problemas, só olhando para mim, só eu, e esquecendo o que eu fui chamada para fazer, que era adorar e contemplar. E quando o Senhor me disse: troque o espelho por um altar, no sentido de, meu Deus do céu, como eu sou coitadinha, como eu sou uma bichinha que precisa de atenção, de cuidado, de restauração, pra tirar os meus olhos daqui, colocar os olhos no Senhor e dizer: Pai, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti, sabe? De adorar ao Deus que pode resolver a sua causa. Porque ou a gente guarda todos os nossos problemas para nós mesmos e nos isolamos, buscando os nossos próprios interesses e ficamos enclausurados nisso, ou a gente sai contando para todo mundo e pior, pra gente que nem pode resolver. Você não vai contar os seus problemas para alguém que, pior ainda, nem pode lhe aconselhar da forma correta. Porque a gente, quando tá nesse nível de carência, dessa necessidade, desse desespero, a gente abre a boca para qualquer pessoa que chegar. E não é assim. Claro que existem pessoas que são capacitadas e elas podem nos ajudar de fato, mas tem vezes que essas pessoas não vão poder ajudar. E às vezes aí é nessas coisas que a gente também se frustra, porque a gente deposita a solução dos nossos problemas em outras pessoas. Não, se fulano orar por mim, isso vai acontecer, porque fulano é pastor, fulano é profeta e tudo mais. Mas você tem que aprender a caminhar com os seus próprios pés. Eu estou lendo, né, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e uma das coisas que um diabo estava falando para o seu aprendiz, né, uma das cartas, diz que o inimigo, que para eles, no caso, é Deus, né, ele atrai mesmo as pessoas para conhecê-lo como um pai mesmo guia uma criança pequena, ensina ela a andar, ensina ela a comer, a falar e tudo mais. Mas chega um momento que quando a criança cresce, ela tem que se virar sozinha. Ela tem que dar os seus primeiros passos, ela tem que caminhar só. E é nesse momento que ela vai amadurecer. E é isso que acontece com a gente. Acho que muitas vezes a gente tá querendo andar de moletas quando o Senhor já nos disse para largar mão disso e começar a andar sozinho com as próprias pernas. Então, é isso que eu quero que você entenda e é isso que eu quero que eu entenda. Que vão existir momentos de baixa, assim, que parece que tá tudo frio, parece que as coisas não estão andando, mas é nessa hora que a gente tem que começar a andar sozinho. E fazer as coisas que o Senhor já nos disse que nós temos que fazer, sem protelar. É simples a instrução, você já sabe qual é a instrução, mas será que a gente tá fazendo? É isso que eu tenho me perguntado e me questionado esses últimos dias. E eu espero que você reflita sobre isso. Não sei se essa mensagem fez sentido pra você, mas se fez, eu espero que você tenha sido edificado e que nós realmente possamos prosseguir no conhecimento do Senhor e obedecer de todo o coração as instruções simples, mas que são poderosas e que são as ordens do Senhor para nós. Amém? Um beijo e até a próxima.